Não, comi água. Agora foi? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio e hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios, alguns problemas de matemática de questões de concurso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat que a Marinette está aqui, ela vai me ajudar e eu vou tentar responder com vocês, mas vocês podem perguntar, ok? Vamos começar. Já consigo passar? Beleza. Primeiro exercício da COPS, né? Então, aproveitando o desconto de 12% no preço de um aparelho de TV em uma loja de eletrodomésticos, o senhor FVS resolveu comprá-lo. Pagou pelo aparelho R$ 365. O preço do aparelho de TV sem o desconto oferecido pela loja seria de... Aí tem as opções. Nesse exercício, tem que tomar cuidado com uma questão. Observe que no começo do enunciado falou que ele aproveitou o desconto de 12%. E aproveitando esse desconto de 12%, ele pagou R$ 365 pelo aparelho. Isso não quer dizer que se eu acrescentar 12% de 365, eu volto para o valor original sem desconto. Não, porque eu vou estar acrescentando 12% de 365. E o valor original não é 365. Então eu tenho que olhar, eu quero descobrir o valor original que eu não sei. Então, os 12% estão sobre esse valor original. Então, se eu não sei o valor, vamos já começar chamando ele de X. Certo? Eu não sei qual é o valor original da TV. Mas eu sei que após ele ter um desconto de 12%, ele vai chegar em 365. E como que eu equaciono isso? Eu vou ter menos... Como que eu coloco 12%? Eu vou colocar aqui 12% só para vocês lembrarem de uma outra coisa. Mas é 12% do quê? 12% do valor original. Então vai ser menos 12% de X. Então eu vou ter o valor da TV menos os 12% sobre ela e vai ser igual a 365. Por que eu coloquei esse 12% aqui? Isso aqui não é correto, tá? Mas eu coloquei para enfatizar o seguinte, nós não operamos, eu já falei isso em outras aulas, nós não operamos com o 12%, isso é um símbolo. Então, eu tenho que colocar o x menos. Como que eu transformo 12%? 12% é igual a 12 sobre 100. É com isso que nós operamos. Então, vai ser menos 12% de x igual a 365, correto? 12% eu posso transformar também em decimal, que vai facilitar os nossos cálculos. 12% é igual a 0,12. Então, x menos 0,12 de x é igual a 365. Eu tenho um x e subtraio 0,12 desse x, me sobra 0,88 de x, igual a 365. E agora, o 0,88 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o 365. Tá, aqui chegamos num momento crítico da resolução. Eu vou ter que fazer uma divisão com um número decimal. Vou ter que vir aqui, montar essa divisão de 365. Só que eu vou até deixar um espaço um pouco maior pelo seguinte. Quando a gente vai fazer essa operação e eu tenho um número decimal, eu tenho que transformar ele num número inteiro. Se eu tenho dois números após a vírgula, eu vou ter que multiplicar ele por 100. Só que se eu multiplicar o divisor por 100, eu vou ter que multiplicar o dividendo por 100 também. Por quê? Quando eu multiplicar isso por 100, como tem dois números após a vírgula, eu vou multiplicar por 100 e ele vai virar 88. Aqui eu vou ter que acrescentar dois zeros. O que eu estou querendo dizer? Que dividir 365 por 0,88 é equivalente ao dividir 36.500 por 88. Então, o resultado será o mesmo. Só que agora eu consigo realizar a operação da divisão com dois números inteiros. Então, vamos começar.
como que eu não sei a tabuada do 88? O que eu vou fazer na hora da prova? Eu vou me desesperar? Não. Eu vou colocar a cabeça para funcionar e eu vou construir uma tabuada do 88 ali rapidinho do lado. 88 vezes 1 é igual a 88. Gente, como que eu construo uma tabuada para ser uma maneira mais rápida? Eu não preciso ir colocando, se for do modo que você preferir, eu não preciso ir colocando 81 vezes 2, 88 vezes 3. Não, para eu construir na tabuada, basta eu ir somando o valor que eu tenho aqui com o próprio valor que eu estou multiplicando da tabuada. Por exemplo, o 88 vezes 2 vai ser o quê? O 88 anterior mais 88. No caso, 176. 88 vezes 3 vai ser 176 mais 88, que é 264. 88 vezes 4 vai ser o 264 mais 88, 352. 88 vezes 5, 352 mais 88, que vai ser 440. 88 vezes 6, 440 mais 88, que vai ser 528. 88 vezes 7, 528 mais 88, que vai ser 616. E assim por diante. Às vezes na prova você não precisa fazer até o 10. Aqui eu não vou fazer até o 10, eu vou fazer até o 7, que eu acho que já vai resolver o nosso problema. Tá? Mas é sempre bom você construir, vai fazendo rapidinho, não fica com medo, não acha que vai perder tempo. É importante. Eu particularmente prefiro esse método porque eu posso usar em outro momento da questão da prova. Então vamos lá. Se é 88, se eu pegar um número eu não consigo, 2 números eu também não consigo, terei que pegar 3 números, certo? Porque o 36 é menor do que o 88 e o número que está aqui tem que ser sempre maior ou igual ao que está na chave. Que número aqui na minha tabuada está mais próximo do 365? O 352, que é 88 vezes 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui, 4 vezes 88, 352. Aqui eu faço uma subtração, né? 5 menos 2, 3. 6 menos 5, 1. 3 menos 3, 0. Abaixo um 0. Vou ter que colocar que número aqui na tabuada do 88 está mais próximo do 130. Opa, é o próprio 88, né? Porque 88 vezes 2 já é 176. Então, vou ter que colocar o número 1 aqui. Então, 88. 130 menos 88. 130 menos 88, só para fazer mais direto aqui, é 42. Então, eu tenho mais um zero aqui para eu abaixar. Certo? Na tabuada desse 88 que eu construí aqui, tem algum número perto de 420 ou igual? O mais próximo é o 352, que é o vezes 4. Então, vou ter que colocar o 4 aqui. Viu quantas vezes nós utilizamos as tabuadas do 300 ou do 88? Só nessa operação? Então, vamos lá. 352 eu coloco aqui. 420 menos 352 é 68. E agora? Não tenho mais zero para baixar. Eu já cheguei no 414, certo? Olhando aqui na resolução, nas alternativas, eu só tenho uma que tem o 414. Ah, professor, mas eu estou um pouco inseguro, não tenho certeza se é 414,77. Pode continuar, faz mais uma vez. Como que eu faço isso na divisão? Eu acrescento uma vírgula aqui, porque eu cheguei no 68, não tenho mais nenhum número para baixar, e o 68 é menor que o 88. Aí eu acrescento um zero. Aí eu vou olhar que número que tem aqui na tabuada que está mais próximo do 680. O 7, né? 616. Então, eu coloco aqui o 7, 616 menos 680. Que vai ser 64. E aqui vai ser uma dízima periódica. Aqui já dá para a gente ter uma margem muito certa que a alternativa correta vai ser a D. Ok?
Vamos para o próximo. Outra questão da COPS também. 3 amigos resolveram aplicar suas economias na Bolsa de Valores. O indivíduo 1 contribuiu com 24 mil reais, o indivíduo 2 com 30 mil reais e o indivíduo 3 com 36 mil reais. Ao término de 6 meses, eles obtiveram um lucro de 60 mil. O lucro proporcional de cada sócio foi de... Então, as alternativas nos dão o lucro que vai ser proporcional para cada um dos 3 indivíduos de acordo com a quantidade que eles aplicaram. Então, quem aplicou menos vai receber menos, quem aplicou mais vai receber mais, de uma proporção desses 60 mil. Então, vamos pensar em quanto que eles investiram. Então, um investiu 24, outro investiu 30 e outro investiu 36, certo? Por que eu não tô colocando os zeros aqui? Não há necessidade. Você vê que todas as informações do enunciado estão me dando uma unidade de milhar, mas está tudo zerado. Então, 24 mais 30 mais 36, eu posso imaginar e pensar e supor que eu estou operando com 1000. Então, eu posso fazer 24 mais 30 mais 36. Não tem problema nenhum. Basta lembrar que isso é multiplicado por 1000. 24 mais 30 mais 36 é igual a 90. Nesse caso, 90 mil. Mas e agora? Eu tenho que pensar numa proporção, em como resolver essa proporção, para saber quanto que cada um vai receber desses 60 mil. Como que eu penso nisso? O indivíduo 1, ele vai ter uma proporção de 24 dos 90. O indivíduo 2 vai ter uma proporção de 30 dos 90. E o indivíduo 3 vai ter 36 dos 90. Isso vai ser multiplicado por quanto? Pelo lucro líquido, que foi de 60. Então, eu vou multiplicar por 60 aqui, eu vou obter um resultado. Vou multiplicar por 60 aqui e vou ter outro resultado. E vou multiplicar por 60 aqui e vou ter outro resultado. Que cada um, isso aqui é 24 de 90. É a razão, sabe? A proporção do todo investido. Então, se eu vou ter a proporção do todo investido vezes o lucro total, o lucro líquido, eu vou ter a proporção do lucro líquido desse indivíduo aqui. Só que é muito importante ter a sacada de olhar para esse processo inicial aqui para saber qual era o todo, ok? Agora eu tenho uma operação de multiplicação. Isso daqui são multiplicações de frações. Embora o 60 não tenha nenhum número embaixo dele, mas quando isso acontece, é porque tem um número 1. O número 1 não vai mudar nada aqui para nós. E, se tratando de frações, a operação de multiplicação é a mais simples, porque basta multiplicar numerador com numerador, que é o número de cima, e denominador com denominador, que são os números de baixo. 24 vezes 60 é 1440. Professor, eu não vou conseguir fazer assim de cabeça na hora. Vai no cantinho. Prova de concurso, tem espaço, escreve por cima das letras, não tenha medo, sabe? Usa os dedos, usa os dedos se você puder, usa o rascunho, usa o que for para você fazer os seus cálculos, mas faça. Pense em qual é a sua pegada, como que você pensa matematicamente e vai resolver. Cada um vai ter seu jeito, tá? Uns vão somando de 10 em 10 na cabeça e resolvem uma multiplicação. Outros vão fazendo na chavinha igual eu faço do lado. Não tem problema, cada um tem o seu jeito. O importante é ele ser certo e coerente para você chegar no resultado. Então, 24 vezes 60. Se não souber... Opa, deixa eu pegar aqui a borracha que eu errei aqui. Ó, 24 vezes 60. Faço essa operaçãozinha aqui. 0 com 4, 0 com 2. Deixa um espaço e vai fazendo. 90 vezes 1 é 90. Opa, cheguei em 1440 sobre 90. Tenho 0 aqui, tenho 0 aqui, eu simplifico. Então, eu vou ter 144 dividido por 9. 144 dividido por 9. Eu vou fazer esse caso aqui no cantinho porque é muito comum termos dificuldade na operação da divisão.
Então, só para relembrar a operação da divisão uma vez. 144 dividido por 9. Vamos começar. O 1 já é menor que o 9. Então, tem que pegar o coleguinha do lado, que vai ser o 14. Tabuada do 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 2 é 18, então já é maior. Então, vamos colocar 1 aqui. 1 vezes 9, 9. 14 menos 9, 5. Abaixa o 4. Na tabuada do 9, tem 54? Sim, que é vezes 6. 6 vezes 9, 54. 54 menos 54 é igual a zero. Então, aqui já o resultado deu inteiro 16. Lembrando, tudo isso é multiplicado por 1000. Então, se eu estou fazendo 16 aqui, é 16.000. Então, opa, ou vai ser AD ou vai ser AB, se a gente continuar nesse caminho correto. O próximo, mesma coisa, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 30 vezes 60 é 1.800. 90 vezes 1 é 90. 0 aqui, 0 aqui. Simplifico um 0 com um outro 0. 180 dividido por 9. 180 dividido por 9 é igual a 20, ou seja, 20.000. Vamos fazer a última aqui. 36 vezes 60, né? Que é o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Vai ser 2.160 dividido por 90. Posso simplificar um 0 com um 0. 216 dividido por 9, 24. Qual alternativa eu tenho? 16, 20 e 24 sucessivamente. A alternativa B. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Continuando. Eu achei essa é bem interessante, porque aqui, num enunciado tão curtinho, você consegue montar uma equação para resolver o problema. O que está dizendo? A quinta parte de um número é igual ao dobro desse número menos 9 unidades. Esse número vale... Faltou, parece que 2 pontinhos aqui. Vamos colocar só pelo toque do professor. Esse número vale quanto? Que número é esse? Como que eu vou escrever isso? E isso é muito comum cair em concurso, porque eu vi alguns desse tipo de exercício aqui. Então, não sei que número é. Vamos colocar um X. Ah, só tem X na vida? Não, o alfabeto tem bastante letra, mas o X é mais convencional na matemática, tá? Então, X. Eu não sei que número é esse, mas eu sei que a quinta parte dele a quinta parte de um número, né, que é esse número X, é igual ao dobro desse número menos 9 unidades. Ou seja, o que é a quinta parte de um número? Eu vou pegar e dividir ele por 5, certo? Então, a quinta parte dele, eu peguei ele, dividi por 5 e peguei uma dessas partes. Então, a quinta parte dele é igual ao dobro desse número. Que número? O x. E o que é o dobro? É ele vezes 2. Então, será o dobro dele menos 9 unidades. Certo? Então, esse enunciado, que está no que nós dizemos em linguagem natural, nós transformamos agora em linguagem algébrica. Então, a quinta parte de um número é igual ao dobro dele menos 9 unidades. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver. Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou ter x menos x sobre 5. Esse 2x está positivo, vem negativo, igual a menos 9. Aqui eu vou ter que fazer essa soma dessas frações. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Opa! Aí nós temos a gatinha pulou aqui. Aí nós fazemos aquele processo que alguns chamam de borboleta e tudo mais. O que é? Eu multiplico esse com esse com esse e esses dois. Esse vezes esse e esse vezes esse são os valores que vão estar no numerador da nova fração. Então, eu vou ter x, porque x vezes 1 é x, menos 5 vezes 2x. 5 vezes 2x são 10x. E no denominador, 5 vezes 1, que é 5. Isso tudo igual a menos 9. X menos 10x, ó, eu tenho um x e estou devendo 10. Então, eu vou continuar devendo 9x.
dividido por 5. Isso vai ser igual a menos 9. Ok? Esse 5 está dividindo o menos 9x. Então, eu vou passar ele multiplicando. Deixa eu puxar aqui uma setinha. Então, eu vou ter menos 9x igual a menos 9 vezes 5. Menos 9x vai ser igual. 9 vezes 5 é 45. Com o sinal negativo fica menos 45. Aqui, uma observação importante. Eu tenho o sinal negativo aqui do 45 e eu tenho menos 9 multiplicando x. Então, eu vou dividir o outro lado por menos 9. Então, vai ser menos 45 dividido por menos 9. Eu tenho que carregar o sinal, porque agora vai fazer toda a diferença. Eu vou ter uma divisão de dois números negativos e isso vai me resultar em um número positivo. 45 dividido por 9 é igual a 5. Ou seja, o número que a quinta parte é igual a 2 vezes ele mesmo menos 9 unidades é o número 5. Então, é a alternativa D. Vamos para o próximo exercício, que é sobre conjuntos numéricos, tá? E também a gente vai relembrar um pouquinho sobre o diagrama de Venn, que é aquele diagrama que tem os círculos. Então, em relação aos conjuntos numéricos, analise as alternativas como verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação: todo número irracional é também natural e real? Todo número inteiro é também real e racional? Todo número natural é também racional e inteiro? Nenhum número irracional é real? Então, o que eu vou ter que fazer? Isso aqui é um esqueminha que a gente tem que... Infelizmente, a gente tem que lembrar dele para conseguir. Então, o que a gente lembra? Eu tenho o conjunto dos números naturais, certo? Que está contido no conjunto dos números inteiros, que a gente representa com a letra Z, certo? Os naturais com a letra N. Esses dois estão contidos no conjunto dos números racionais, que nós representamos com a letrinha Q. E todos esses números estão contidos no conjunto dos números reais. E outro conjunto que aparece aqui bastante é o conjunto dos irracionais. Os irracionais é um conjunto que está dentro do conjunto dos números reais, só que ele não pertence, não tem interseção com os outros conjuntos, como os naturais, os inteiros e os racionais. Professor, quais são os números naturais? Os números naturais são aqueles que a gente consegue contar com os dedos e positivos. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros são todos os naturais acrescidos dos seus opostos ou simétricos, o que é o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e assim por diante. Os racionais são todos os números que eu consigo escrever da forma A sobre B, em que A e B pertencem aos inteiros ou aos naturais. Então, se eu pegar uma fração 2 sobre 3, é um número racional, porque eu consigo transformar ele na forma de 2 sobre 3. Ou se eu pegar o número 10 é um número racional, porque eu consigo escrever o 10 como sendo a fração 20 sobre 2, tá? Os números reais são todos os números da reta real. E os irracionais são aqueles números que eu não consigo escrever na forma de fração, como, por exemplo, a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41 e assim por diante. O número π, que é 3,14, 15 e outros infinitamente. São dízimas periódicas, mas eu não consigo... Não são dízimas periódicas, perdão. Eu não consigo transformar esses números em forma de fração, tá bom? Beleza, construí o diagrama. Agora eu vou começar a analisar as informações. Todo número irracional, é esse conjuntinho aqui, é também natural e real? Não. O número irracional, ele tá aqui. Ele é real, mas ele não é natural. Tá vendo que os círculos não têm interseção? Então, isso é falso. Todo número inteiro é também real e racional? O número inteiro é o que a gente apresenta com a letra Z. Ele também é real? Sim, ó, o número inteiro está dentro do conjunto dos reais.
e também está dentro do conjunto dos racionais, então é verdadeiro. Todo número natural é também racional inteiro? O natural está aqui. Ele é racional? Sim, o racional da letra Q. Ele está dentro do racional. E ele também está dentro do inteiro, então é verdadeiro. Nenhum número irracional é real. Opa, isso aqui pode confundir. Eles são. Todos os números irracionais são reais, que ele está aqui dentro dos números reais. Ele só não tem interseção com nenhum dos outros. Então, essa é falsa. Então, a correta é a letra C. Falsa para a primeira, as duas são verdadeiras. E a do meio é falsa. Ok? Continuando. Esse daqui é um exercício de interpretação de gráficos, né? De gráficos de funções. Vou tomar uma água aqui. Também é um exercício da COPS. A administradora de cartão de crédito de Olivia ofereceu a ela duas possibilidades de associação a um programa de fidelidade. Uma que gera uma espécie de recompensa em pontos que podem ser trocadas por dinheiro ou prêmios, e outra em que a quantidade de pontos acumulada é proporcional ao valor que é gasto no cartão. O programa A oferece uma recompensa única de 3.000 pontos pela adesão ao programa, mais 1,5 ponto por real gasto. O programa B oferece uma recompensa de 2.000 pontos pela adesão ao programa, mais 2 pontos por real gasto. Nessas condições, analise a alternativa que apresenta corretamente os gráficos que descrevem as relações entre a quantidade de pontos acumulados nos dois programas, a depender do valor gasto em reais por Olivia na primeira fatura do cartão. Se está falando que os pontos do programa estão a depender do valor gasto, então quem depende de quem aqui? Os pontos dependem do valor gasto. Então, qual que é a nossa variável dependente? A nossa variável dependente são os pontos gastos. Por que ela é dependente? Porque ela depende da variável que é independente, que são os reais gastos. Então, isso graficamente significa que o eixo horizontal são os reais gastos e o eixo vertical são os pontos por reais gastos. Tá vendo que não tem essa informação no gráfico, só escrito? Por isso que tem que prestar bem atenção. E o que são essas duas retas A e B? São as retas que representam o comportamento da função gerado pelo tipo do programa, pelo que está escrito conforme o comportamento do programa. Ah, mas é possível eu identificar esses gráficos só olhando essas informações? Sim. Primeiro, o programa A oferece uma única adesão de 3.000 pontos, só pela adesão. E o programa B oferece uma recompensa de 2.000 pontos só pela adesão. Ou seja, eu gastei R$0, eu vou ter 2.000 pontos no A e 3.000 pontos no B. Eu vou olhar aqui nos gráficos e ver. Onde que se eu estou com 0 aqui, eu vou ter que estar com 2.000 aqui para o A, para o B, e eu vou ter que estar com 3.000 para o A. Então, eu vou analisar aqui o gráfico. O primeiro gráfico não faz sentido, porque o primeiro gráfico diz que quando está 0 para X, R$0 gastos, eu tenho 2.000 para o B. Tá vendo que o gráfico começa aqui no 2.000? Então, esse não está correto, porque quem é 2.000? É o B. Então, esse aqui a gente já descarta. O gráfico C. Quando eu gastar 0, eu vou ter 2.000 para o A. E eu vou ter 3.000, ó. Tá vendo que tá bem no meio entre o 2.000 e o 4? Então, aqui eu já sei que é 3, tá? Também não tá certo, porque eu tenho 2.000 para o A. E tem que ser 2.000 para o B. Então, esse aqui a gente já descarta. Vamos ver se esse aqui está correto. Esse já está correto, porque quando eu tenho R$0 gastos, eu vou ter 2.000 da recompensa para o B, que está aqui, o ponto 0 e 2.000, e o ponto 0 e 3.000 para a reta que representa a função do cartão A. Então, esse aqui é uma possibilidade. Esse aqui a gente vai ter que analisar e ver se é esse. Por que uma possibilidade?
Porque esse gráfico também está respeitando essa primeira condição. R$ reais gastos, 2.000 para o B e 3.000 para o A. Então, esse também a gente vai ter que analisar. Aqui, R$ reais gastos, 2.000 para o B e mais ou menos aqui está muito acima do meio, tá? Se a gente olhar aqui, está bem acima do meio. Então, dá para dispensar esse daqui também, tá? Então, vamos analisar esses dois aqui. Por que eu falei acima do meio? Porque o 3.000 vai estar exatamente no meio, na escala entre 2.000 e 4.000, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Percebe que isso é da sua ótica, que é uma representação semiótica aqui que você vai ter que ter. Ok. E agora? Como que eu vou ter certeza qual dos dois é o correto? Bom, existem duas possibilidades. Uma delas é você pegar um ponto no gráfico e jogar ali na maneira que está descrito o problema e calcular para ver quantos pontos vai ter no cartão. Outra é você descrever as duas funções e igualar essas funções. O mais fácil é você olhar no gráfico, jogar o valor e anotar. Então vamos pensar. Nesse gráfico aqui, a gente observa que existe uma interseção. Uma interseção nos dois tipos de cartão, nos R$ 2.000 gastos. Quando é R$ 2.000, em ambos está dando resultado de quê? De 6.000. Então, vamos substituir, certo? Então, quando for R$ 2.000, ou vocês podem pegar o 1.000, tanto faz. Vamos pegar o 2.000, substituir no programa A e o 2.000 e substituir no programa B e ver que ele chega e ver se eles chegam em 6.000 para ver se está correto. Então vamos lá, o programa A. Então eu já vou ter 3.000 pontos de cara, vou fazer aqui no rascunho, eu vou ter 3.000 pontos logo de cara, mais 1,5 ponto por real gasto. Então eu vou ter 1,5 vezes 2.000, certo? Isso aqui para o A. Opa, não, deixa eu apagar aqui. Isso aqui para o plano A. 1,5 vezes 2.000 é 3.000. Então, 3.000 mais 3.000 igual a 6.000. Opa, confere. Porque quando eu tenho 2.000 aqui no gráfico, eu tenho 6.000 aqui no plano A, que é a interseção dos dois programas de cartão, né? Agora, vamos ver se o B também vai dar certo. O que diz no B? 2.000 pontos pela adesão, então sempre vai ser um valor fixo, mais 2 pontos por real gasto, ou seja, 2 vezes 2.000. Quanto que é 2 vezes 2.000? 4.000. Então vai ser 2.000 mais 4.000 igual a 6.000. Confere? Confere. Então é esse. Certo? Ó, 2 pontos e 2 retas, resolvemos a questão. Não tem uma fórmula mágica para esse caso, é interpretação. Viu que a gente já conseguiu eliminar 3 opções aqui, aí a gente pegou essa daqui. Ah, professor, coincidiu que foi a letra E, que já foi a primeira que a gente pegou, e deu certo. Na hora, eu poderia ter começado por essa daqui, começado com 2.000, e visto que o plano B, quando eu colocasse 2.000, ia ser 6.000. E não vai ser 6.000 aqui. Aqui está em 5.000 no gráfico. Então eu já ia descartar também, que são as duas únicas opções que nós tínhamos. Ok? Deixa eu gravar o violão comigo, perdão. Questão 6. Também da COPS. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá tranquilo o tempo? Tá. Então, Ângela pretende instalar em sua residência um sistema de energia solar fotovoltaica que produz energia elétrica a partir da captação de luz solar.
Aqui deu uma quebra de linha aqui, mas não tem problema, tá, gente? Essa linha continua aqui, porque às vezes a gente faz a formatação e ele quebra. Tá? Então, energia elétrica a partir da captação de luz solar. A produção de energia proveniente desse sistema é considerada uma alternativa renovável, limpa e sustentável. Quanto maior a incidência de radiação solar sobre os painéis solares, ou quanto mais painéis, maior é a quantidade de energia elétrica produzida. Ok? Ela faz uma pesquisa em sua cidade ela fez uma pesquisa em sua cidade para saber quanto de energia produz um painel e encontrou a seguinte informação: 5 painéis solares fotovoltaicos produzem 210 kWh de energia em 70 dias. Como o consumo médio mensal da residência de Ângela é de 252 kWh, ela precisa saber quantos painéis ela necessita instalar para produzir essa quantidade em 30 dias, com base na informação encontrada. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de painéis que atende essa produção de energia. É um enunciado grande, realmente, isso é característico, pelo que eu tenho percebido das provas elaboradas pela COPS, mas não tem que ter medo. Tem que prestar atenção e saber extrair as informações do enunciado. O que eu quero saber de fato? Quantos painéis ela vai precisar para produzir 252 kWh em 30 dias, sabendo que 5 painéis produzem 210 em 70 dias. Isso daqui é um probleminha de proporção, o qual a gente usa a famosa regra de 3, certo? Só que não é a regra de 3 simples, é a regra de 3 composta. Eu não lembro que dia que foi a aula sobre a regra de 3. Tá na plataforma? Já foi na plataforma sobre a regra de 3 simples e composta, para quem se interessar em lá dar uma olhada. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos construir aqui uma tabelinha para pensar. Então, eu tenho painel, eu tenho as grandezas. Painel, certo? Quilowatt-hora e dias, certo? O que eu quero saber é quantos painéis, eu vou deixar X, eu vou precisar para produzir 210 kW em 30 dias. E o que eu sei? O que eu já sei? Que 5 painéis produzem 200... Opa, aqui eu inverti, perdão. Só apagar aqui. Só retomando, gente. Eu só escrevi um número errado. Então, eu quero saber quantos painéis eu vou precisar para produzir 252 kWh em 30 dias. Eu sei que 5 painéis produzem 210 kWh em quantos dias? Em 70 dias. Beleza, aquele primeiro processo para a gente resolver na regra de 3, de identificar as grandezas, já foi concluído. Agora, eu preciso verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas como nesse caso nós estamos trabalhando com uma regra de 3 composta, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou travar a equação. Deixa eu fazer aqui do lado. Eu travo a equação, a fraçãozinha, na variável x, na que eu tenho a variável, e eu vou multiplicar pelas outras duas grandezas. Mas antes de multiplicar pelas outras duas grandezas, eu tenho que verificar se elas são diretamente ou inversamente, a partir da grandeza que está com a variável. Pensa comigo. Eu tenho x painel, certo? Se eu aumentar os painéis, faz sentido que os quilowatt-horas também aumentem ou diminuam? Pensa, eu tô lá. Isso é uma interpretação. Isso não tem a ver na parte de matemática. É interpretar. Se eu tenho uma quantidade de painéis solares, se eu aumentar, faz sentido que eu aumente a quantidade de energia produzida? Sim. Se eu diminuir, os painéis, faz sentido que diminua a quantidade de energia produzida? Sim. Ou seja, aumentei uma, aumentou outra. Diminuiu uma, diminuiu a outra. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu posso deixar escrito na forma de fração 252 sobre 210 vezes a outra grandeza. Só que eu vou ter que analisar.
Eu tenho a quantidade de painéis. Se eu aumentar a quantidade de painéis, faz sentido que eu aumente a quantidade de dias que vai levar para produzir energia ou diminua? Diminua. Porque se eu tenho mais painéis trabalhando, eu vou conseguir gerar uma mesma quantidade de energia em menos dias. Ou seja, aumentou o painel, diminuiu os dias. Então, são inversamente proporcionais. Eu vou ter que inverter a ordem aqui da fração que eu escreveria. Então, terá que ser 70 sobre 30. Agora, aqui nós temos que resolver a equação do primeiro grau na incógnita x, que tem todas essas frações. Então, eu vou repetir aqui o x sobre 5 igual. Multiplicação de frações. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. 252 vezes 70, só para me adiantar aqui, é 17.640. Dividido por 210 vezes 30 é 6.300. Certo. Agora eu posso multiplicar cruzado. Então eu vou ter x vezes 6.300 e 5 vezes 17.640. Eu vou ter 6.300x igual a 17.640 vezes 5. Vou repetir. 6.300 vezes x é igual. 17.640 vezes 5 é 88.200, tá? Não pensem que eu fiz esse cálculo de cabeça, tá? Eu tô com o meu rascunho aqui só pra gente não tomar tempo, porque é uma multiplicação simples para vocês fazerem, não é objetivo, tá? Não pensa, nossa, o professor faz a conta de cabeça, como é que eu vou fazer isso de cabeça? Não é isso, eu tô com o meu rascunho aqui, que são cálculos que levam alguns minutinhos que a gente não tem necessidade de perder aqui, tá bom? Agora eu tenho 6.300 vezes x igual a 88.200. Deixa eu subir a setinha aqui. Eu tenho que os 6.300 está multiplicando, ele vai passar dividindo o x. Então, vai ser 88.200 dividido por 6.300. Lá na hora, eu vou fazer essa divisão zona grande? Não, eu já observo que eu tenho 2 zeros e 2 zeros, eu consigo cortar. X vai ser igual a 882 dividido por 63. Aqui cabe a mesma regra. Construa uma tabelinha, uma tabuadinha do 63 para resolver a divisão. Não tenha medo, vai fazendo, rapidinho, rapidinho. Eu vou colocar o resultado aqui direto, porque a gente ainda tem 4 questõezinhas para resolver. 882, mas o que isso quer dizer? Você vai pegar aqui 882 lá na prova e dividir por 63, tá? Porque você não vai conseguir resolver de cabeça com esses números que não são tão usuais, tá bom? Então, 882 dividido por 63, é 14, tá bom? Ou seja, quantos painéis solares serão necessários? 14 painéis. Ok? Então, continuando para o próximo exercício, exercício 7. Exercício 7 não tem muito segredo. Exercício 7 é uma interpretaçãozinha rápida e objetiva. Considere-se que determinada urna contém 5 bolas, de modo que cada bola possui um número diferente, de 1 a 5. Ao se retirar ao acaso uma bola dessa urna, qual a probabilidade de ser o número 4? Então, se elas estão numeradas de 1 a 5, quantas bolas de número 4 eu tenho? Uma só, certo? Eu tenho só uma bola de número 4. E quantas bolas eu tenho na urna? 5. Ou seja, a probabilidade de eu retirar o número 4 é de 1 em 5. E como que eu transformo isso em porcentagem? Bom, se você dividir 1 por 5 na chave, você vai chegar em 0,2. 0,2, para chegar na porcentagem, você multiplica por 100. 0,2 vezes 100.
Multipliquei um número por 100, um número decimal, é como se eu empurrasse esse número aqui 2 vezes para a esquerda. Então, eu vou empurrar o 2 2 vezes, que vai ser o 20. Que é igual, então, 0,2 vezes 100 é igual a 20. 20 o quê? 20%. Do mesmo jeito, ó, se fosse ao contrário, lembra que a gente fez isso no exercício anterior? Se eu tivesse que operar alguma coisa com 20%, eu não ia usar o 20%. Ou eu ia usar o 0,2, ou o 20 sobre 100, ou o próprio 1/5. 1/5 também representa 20%. Tá bom? É isso, o exercício. Simples, né? Esse é o mais simples que temos, eu acho, que hoje. Exercício 8. Tá. Esse aqui tem aula sobre progressão geométrica e progressão aritmética, que talvez seja bem interessante retomar durante a semana, tá? Porque eu percebo que cai algumas questões, principalmente progressão aritmética em concursos, tá? Então, o que está dizendo aqui? Em certa progressão geométrica, sabe-se que o primeiro termo é igual a 1 sobre 2 e a razão é igual a menos 2. Então, o primeiro termo é o A1. Ele é igual a 1 sobre 2. A razão é igual a menos 2. A razão na PG nós representamos pela letra Q, menos 2. Com base nessas informações, analisar os itens abaixo. O 10º termo desta progressão é igual a menos 256? A soma dos infinitos termos desta progressão é igual a 3 meios? Vamos ver. A diferença entre o primeiro e o sexto termo dessa progressão é igual a menos 16? E aí? O que a gente vai ter que fazer? Sim, vamos ter que analisar matematicamente para ver se bate essas informações. Primeiro, eu quero determinar o 10º termo. Eu vou ter que relembrar. Para eu determinar qualquer termo de uma PG, eu vou pegar o termo de número qualquer, vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Isso daqui você encontra quando você for estudar, dá uma olhada. Isso daqui é para você determinar o termo geral de uma PG. Por que eu preciso disso? Porque eu quero determinar o 10º termo. Então, eu vou ter que achar o A10. Tá? Esse número aqui, o N, indica a posição que ele está na sequência. Tá? A progressão geométrica é uma sequência numérica. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero encontrar o 10º termo. Então, eu vou ter o A10 vai ser igual. Qual que é o primeiro termo? Já nos deu que é meio. Qual é a razão? Menos 2. N menos 1 significa o quê? O 10 que está aqui, menos 1, que é 9. Sempre é o antecessor do número que está aqui. Agora, eu vou ter que efetuar a multiplicação. Vou repetir o A10 igual a 1 sobre 2, o que significa menos 2 elevado à nona potência. Significa que eu vou pegar o menos 2 e multiplicar por ele mesmo 9 vezes. Como é um número, um expoente ímpar, o expoente é o número que está em cima, e a base é um número negativo, sempre que a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado da multiplicação é negativo. Então, a gente pode esquecer o sinal e sabe que o resultado vai ser negativo. Então, a gente vai ter que multiplicar menos 2 vezes menos 2, 9 vezes. Para determinar isso daqui. Não tenha medo de fazer isso, tá? Não fique desesperado achando que é muita conta. Uma aqui, a gente está multiplicando por 2. 2 é sempre o dobro. Então, acaba que vai ser um pouco mais intuitivo para resolver. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2. Opa!
256 vezes 2 é 512. Então, o resultado aqui vai ser 512, só que vai ser o sinal negativo, para a gente não precisar ficar fazendo o jogo de sinal todas as vezes aqui na multiplicação. Não faz sentido, porque o expoente é ímpar. Não precisa fazer jogo de sinal se o expoente for ímpar. Então, vai ser 1 sobre 2 vezes menos 512. Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, o décimo termo vai ser 1 vezes menos 512 dividido por 2. O décimo termo vai ser, então, menos 256. Opa! O décimo termo dessa progressão é igual a menos 256? É. Então, verifica aí. O que diz? A soma dos infinitos termos dessa progressão é igual a 3 meios. Vou deixar aqui escrito a fórmula, mas pesquise em outro momento, estude em outro momento sobre a forma dos infinitos termos da PG, que é diferente da soma dos n termos da PG. Quando eu falo a soma dos n termos, eu estou falando do número finito. Quando eu estou falando da soma dos infinitos termos, são os infinitos termos, são todos os infinitos. Olha que louco, né? São os infinitos, mas eu consigo somar todos através de uma definiçãozinha matemática que a gente tem, que não é o caso para nós agora. A soma dos infinitos termos de uma PG, a gente representa pela letra S, algum coloca o símbolo de infinito aqui, mas não tem problema, vai ser sempre igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Só isso. Essa é uma fórmula que dá para decorar, tá? Dá para lembrar para a hora de uma prova. Então, vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, vamos verificar aqui. Então, a soma vai ser, qual é o primeiro termo? 1 sobre 2. 1 menos a razão. A razão é o quê? Menos 2. Então, vai ser menos 2. Então, essa soma vai ser igual. Vamos repetir o meio ali em cima. 1 menos menos 2. Faço o jogo de sinal, fica positivo. Então, vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Então, essa soma vai ser igual. Divisão de frações. Vou conservar a primeira. O 3, quando não tem nada embaixo, é 1 e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1/3. Então, a soma vai ser igual a 1/6. Olha só como isso aqui ia ser bem facinho para ser uma pegadinha, porque se você não inverte a fração na hora da divisão, você ia chegar em 3 meios, que é exatamente o que está aqui. Tá? Então, isso aqui, essa informação está incorreta. Então, vamos ver se tem alguma alternativa. Ó, aqui a gente já verifica. Somente o item 1 está correto? O item 1 está correto. 1 e 2. O 2 já vi que está incorreto. 1 e 3. Opa, vou ter que verificar o 3. A diferença entre o primeiro termo e o sexto termo dessa progressão é igual a menos de 16. O que significa a diferença? Deixa eu apagar. Deixa eu fazer um outro pedaço aqui para não ficar tão confuso. A diferença significa a diferença entre o primeiro termo. Eu vou pegar o primeiro termo menos o sexto termo. Isso é diferença. A diferença é o resultado da operação da subtração. Tá? Então, essa diferença é igual a menos 16? Essa é a pergunta. Essa diferença é igual a menos 16? Vamos ter que verificar. Qual que é o primeiro termo? Nós já temos que é meio. Quem que a gente não tem? A gente não tem o sexto termo. Então, a gente vai ter que determinar igual a gente determinou o décimo. Mas olha só que bom que a gente fez esse rascunho aqui. A gente não vai precisar calcular tudo de novo. É só a gente achar onde está o 6 aqui, a potência que a gente precisa, e calcular. Então, o sexto termo vai ser A6 vai ser igual ao primeiro termo, que é o 1 sobre 2, vezes a razão, elevado ao quê? A5, que é o 6 menos 1. Então, o A6 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes menos 2 elevado a 5. 2 vezes 1. Ó, vamos fazer aqui junto comigo. Eu tenho ao quadrado, ao cubo, que é vezes 3, a quarta, a quinta. 2 elevado à quinta potência é 32. O sinal da base é negativo e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, vai ser menos 32.
Então, o A16 vai ser igual a menos 32 dividido por 2. Opa, não, deixa eu fazer mais um passo aqui, né? 1 vezes menos 32 é menos 32. O 2 vai dividir. Então, o A6 vai ser igual a menos 32 dividido por 2, que é menos 16. Tá certo? Não. Olha que questão interessante. Te induziu de novo ao erro. Porque não está perguntando qual é o sexto termo. Não está querendo dizer que o sexto termo é menos 16. Quer saber a diferença. A gente tem que calcular isso aqui, ó. Verificar. Então, a gente já sabe que não vai ser. Porque não vai ter como eu subtrair esses dois números e chegar no menos 16 de novo. Mas o que eu vou ter que fazer aqui? Só voltando aqui. Quem que é o primeiro termo? Meio. Menos 16. Isso é igual a meio, menos com menos mais 16. Aqui, só para não tomar tempo, meio mais 16 é 33 meios, que já é a forma irredutível da fração. Então, essa segunda informação também está incorreta, tá? Então, somente a primeira é correta. Então, letra A. Viram como esse exercício teve algumas nuances, teve momentos que não que induziu ao erro, que se você não prestar atenção, você erra, ou você se confunde, tá bom? Nona questão, estamos quase acabando, tá bom? Essa é um pouco mais simples. Então, também tem um enunciado ali para se considerar. Uma pesquisa de rua feita no centro de Vitória constatou que, das pessoas entrevistadas, 60 não sabiam que a Polícia Civil do Espírito Santo possui delegacia com sistema online para registro ou denúncia de certos tipos de ocorrência, e 85 não sabiam que uma denúncia caluniosa pode levar o denunciante à prisão por 2 a 8 anos, além do pagamento de multa. Então, resumindo, 60 pessoas não sabiam que tinha a delegacia online e 85 não sabiam que era crime. Vamos colocar assim, vamos resumir assim, que era crime a calúnia. A partir dessas informações, a gente tem que julgar o seguinte item. Considerando-se que também foi constatado que 10 dos entrevistados não sabiam do canal de comunicação online e nem das penalidades cabíveis à denúncia de calúnia, é correto concluir que 135 pessoas não tinham conhecimento de pelo menos uma dessas questões? Parece que não tem pé nem cabeça, parece que não tem como chegar no resultado. Como que eu pego 60, 85 e 10 e chego em 35 com essas informações? Aí nós vamos recorrer a um diagrama lógico. Então vamos pensar. Eu vou construir um círculo e vou dizer: maravilhoso, professor, seu círculo. Que de círculo não serve, não está nem em forma oval, né? Mas ele não vai ficar certinho. Deixa eu tentar fazer melhor. Então, um conjunto serão das pessoas que não sabem, vamos colocar aqui, não sabem do serviço online. Vamos colocar aqui, do online. E tem pessoas que não sabem que é crime, né? Fazer a calúnia. Eu tenho pessoas que não sabem que é online, pessoas que não sabem que é o crime, e tem pessoas que não sabem nem de um e nem de outro, que vão estar aqui na interseção, que são quem? 10 pessoas. E agora, será que é correto afirmar que 135 pessoas não tinham conhecimento de pelo menos uma dessas informações? Ou seja, ou não sabem que é crime, ou não sabem que tinha um canal online. Mas eu sei que 60 pessoas não sabem do canal online. Então, esse círculo todo é 60. Mas, opa, esse pedacinho aqui já vale 10. Se esse pedacinho daqui vale 10 e todo o círculo vale 60, aqui vão me restar 50 pessoas. E eu sei que 85 não sabiam que era um crime, que levava uma multa.
Então, todo esse círculo aqui tem 85 pessoas. Mas quanto que vai ter nessa região aqui? 75. Por quê? Já tem 10 nesse pedacinho, que é a interseção. Agora a gente analisa. Será que são 35? 50 mais 10 é 60. 60 mais 75, 135. Então, aqui a gente tem ao todo 135 pessoas. Então, é correto, está certo afirmar isso. Última questão. Essa questão eu já adianto para vocês que é sobre, a gente vai usar um diagrama lógico, um diagrama de Venn, só que ela exige um pouco mais de atenção do que o exercício anterior. O exercício anterior foi um aquecimento. Mas é a nossa última questão da noite. Acredito que vocês ainda com certeza têm fôlego e vontade de passar no concurso, então vocês vão prestar atenção. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Veja, em um grupo de 120 empresas, 57 estão situadas na região Nordeste, 48 são empresas familiares e 44 são empresas exportadoras e 19 não se enquadram em nenhuma das classificações acima. Das empresas da região Nordeste, 19 são familiares e 20 são exportadoras. Das empresas familiares, 21 são exportadoras. O número de empresas do Nordeste que são ao mesmo tempo familiares e exportadoras é de quanto? E aí? Como que eu faço isso? Então, eu vou ter 3 conjuntos. Vocês conseguiram entender? Ó, eu vou ter 3 conjuntos. O conjunto das empresas da região Nordeste, o conjunto das empresas familiares e o conjunto das empresas exportadoras. Para trabalhar. Eu quero saber qual que é o número de empresas do Nordeste que são ao mesmo tempo familiares e exportadoras. Então eu quero saber qual empresa que vai pertencer aos 3 conjuntos. Quantas empresas vão pertencer aos 3 conjuntos? Então eu crio de novo um diagrama para me ajudar a pensar. Esse daqui pode ser referente às empresas da região Nordeste. Vou criar um outro com interseção aqui, que vai ser referente às empresas familiares. E vou criar um terceiro aqui, referente às empresas exportadoras. Então, eu quero saber das empresas do Nordeste, que são ao mesmo tempo familiares e exportadoras. Então, eu quero saber essa região aqui, quantas empresas tem. E aí? Agora a gente começa a fazer a construção do diagrama a partir das informações. Primeiro, 19 não se enquadra em nenhuma delas. Então, eu vou ter um cantinho aqui com 19. Esse aqui a gente pode esquecer por enquanto. Não vai me ajudar para nada. Mas eu sei que dessas 120 empresas que 19 estão para fora, 48 são empresas familiares, 44 são empresas exportadoras e 19 não se enquadram em nenhuma das situações acima. Das empresas do Nordeste, 19 são familiares e 20 são exportadoras. Qual região aqui do Nordeste que tem interseção com as familiares primeiro, que é esse 19? Então, 19 são familiares do Nordeste. Nordeste e familiar ao mesmo tempo. É essa região aqui, onde está pegando o X também, tá vendo? Deixa eu até mudar de cor a caneta para ajudar. Então, ó, essa região aqui, que eu não quero pintar para não fazer muita bagunça, é a região que tem a interseção do Nordeste com as familiares. E eu sei que todo esse pedaço aqui vale 19. Tá? Só que, se tudo isso daqui vale 19, quanto que vai valer só esse pedacinho aqui? Se aqui já tem x, aqui vai ser 19 menos x. Só esse pedacinho aqui que parece um triângulo, porque tudo isso daqui é 19. Eu já acrescentei o x aqui. Então, aqui vai ser o 19 menos o x. Ok?
Ó, das empresas do Nordeste, 19 são familiares e 20 são exportadoras. Onde que está a interseção de Nordeste com exportadoras? É esse pedação aqui. Então, todo ele tem 20. Mas aqui tem X. Então, esse pedacinho aqui vai ser 20 menos X. Tá bom? E aqui? E das empresas familiares, 21 são exportadoras. Então, das empresas familiares, que é esse círculo aqui, 21 serão exportadoras. Então, é essa interseção aqui, 21. Mas esse pedacinho aqui não é 21, vai ser 21 menos o X. Porque ó, o X faz parte disso daqui. Tá bom? Então, eu já montei esses três aqui. E eu vou conseguir agora determinar o valor de X. Como? Vamos pensar que esse pedaço aqui, que eu não sei por enquanto, se chama de Y, tá? Esse aqui se chama... Eu vou mudar a cor da caneta de novo. Fiquem aí, gente, prestem atenção. Esse daqui chama Z. E vamos deixar um outro aqui de preto. E esse aqui se chama W, tá? Eu tô falando dessas regiões aqui que estão fora de ângulos. Então, vamos começar a pensar. Primeiro no Y. Preciso determinar essa região aqui primeiro. Essa região Y vai ser igual ao quê? Perdão. Calma lá, professor. O que eu sei da região Y? Que toda essa região Y, que é o Nordeste, possui quantas empresas? 57. Então, eu sei que esse Y, essa região aqui, mais 19 menos X, mais X, mais o 20 menos X, tem que ser igual a quanto, professor? 57. Viu que eu somei cada um dos pedacinhos que compõem a região Nordeste no diagrama? E eu tenho no enunciado que tudo isso é igual a 57. Então, sabendo disso, eu vou conseguir determinar qual é o valor que representa a região Y em função de X. Então, agora vamos juntar os termos semelhantes. Então, eu vou ter Y, eu devo X e tenho um X. Aqui eu já cancelo. 19 mais 20 eu repito. O 19 aqui mais o 20. O menos X não tem nenhum outro X para operar, eu vou repetir. Igual a 57. Y vai ser igual. 19. Opa, igual não, mais. Y mais. Vamos continuar somando os semelhantes. 19 mais 20 é 39. Menos X igual a 57. Vamos isolar esse Y. O objetivo aqui é isolar o Y agora. Então, Y vai ser igual ao 57. 39 está positivo, vem negativo. O X está negativo, vem positivo. Então, Y é igual. 57 menos 39 é 18. 18 mais X. Ou seja, essa região aqui é igual a 18 mais X. Então, esse pedaço é 18 mais X, esse pedaço é 19 menos X, esse pedaço é X, esse pedaço é 20 menos X. Eu vou ter que fazer todo esse processo para os outros dois lados, para as outras duas regiões, para determinar depois, lá no final, o valor de X. Então, agora vamos determinar o valor de Z. Pega uma canetinha, vai faltar espaço aqui, talvez. Quem que vai ser o Z? Faz parte da região das empresas familiares. Quantas empresas são familiares, professor? 48 são familiares, ou seja, o Z mais o 19 menos X, mais o X, mais o 21 menos X será igual à região
dos familiares, que é 48. Vamos tentar fazer... Será que eu vou apagar esse daqui do y que a gente já resolveu, senão a gente não vai ter espaço, tá bom? Como é o mesmo processo. Paga, paga, paga. Por que será que não está querendo pagar? Vamos voltar para o Z. Então, Z mais 19 menos X mais X mais 21 menos X tem que ser igual a quanto? 48. Vamos somar os termos semelhantes. Eu vou repetir o Z, que não tem ninguém semelhante com ele. Esse X eu elimino com esse, eu devo X e devo X. 19 mais 21 é 40. Sobrou um X negativo, menos X igual a 48. Então, o Z vai ser igual. 40 está positivo, vai passar para cá negativo. Então, vai ser 40. Opa! Então, vai ser 48 menos o 40. X está negativo, passa positivo. Então, o Z vai ser igual. 48 menos 40. 8 mais X. Então, essa região aqui é igual a 8 mais X. Agora falta a gente determinar a região W. Agora a gente já vai fazer um pouquinho mais rapidinho, tá? Vou apagar aqui. Mesmo processo. Aqui está compreendido na região dos exportadores. Quantas empresas são exportadoras? 44. Ou seja, tudo isso daqui tem 44 empresas. Então, vamos lá. W mais 20 menos X mais X mais 21 menos X tem que ser igual a 44. Esse cancela com esse, repete o W. 20 mais 21, 41, menos o X, igual a 44, certo? Isso mesmo. W igual 44 menos o 41 mais o X. W igual 44 menos 41, 3 mais X. Então, essa região é igual a 3 mais X. Opa, defini todo mundo certinho em função de X. Certo? Agora eu vou conseguir determinar o valor de X. Vou apagar aqui de novo. Acabando, professor, tá acabando. Voltar para nossa canetinha vermelha. Agora o seguinte. Eu sei tudo isso daí. Bonitinho. Basta eu somar todo mundo. Mas de que maneira? Tem que prestar atenção. Primeiro, eu sei que nesse universo aqui tem 120 empresas. Só que das 120 empresas, 19 não se enquadravam. Então, eu vou ter que retirar 19 desses 120. Ou seja, todas essas empresas que estão aqui vão ser 120 menos 19, que vai ser igual a 101. Então, se eu somar as regiões aqui, vai ter que resultar em 101. Mas como que eu vou fazer essa soma? Eu não posso repetir os valores duas vezes. Então, eu vou começar. Primeiro, vou colocar o 18 mais x.
mais 19 menos x, mais o x, mais o 20 menos x. Agora aqui, mais 8x. Agora, aqui eu não coloco de novo, porque já está na equação. Agora, esse aqui não está. Mais 21 menos x. E por último, 3 mais x. Isso tudo tem que ser igual a quanto, professor? 101. Aqui agora uma grande equação do primeiro grau que nós vamos ter que eliminar todos os termos semelhantes. Então, eu vou ter que somar. Esse x com um x negativo eu cancelo. Vamos ver se tem outro x negativo para cancelar com esse. Aqui é 8 mais x, né? Deixa eu só arrumar aqui. Aqui é 8 mais x. Então, esse x positivo eu cancelo com esse x negativo também. Esse x positivo eu cancelo com esse x negativo. Sobrou quantos x? Um só. Tá? Agora eu vou somar 18 com 19, com 20, com 8 e com 3. Só para adiantar para vocês, esse resultado é 89. Isso tudo tem que ser igual a 101. X, então, é igual a 89. Opa! Menos 89. X, então, é igual a, rufe os tambores, 12. Então, essa regiãozinha aqui equivale a 12. Deu um trabalhinho, mas se na hora você estiver no gás, você consegue fazer em 15 minutos. Procurem exercícios sobre esses diagramas. Você viu que nesse exercício ele não falou resolva através de um diagrama de Venn ou de um diagrama lógico. Não é assim que os exercícios vêm para a gente. Você tem que saber da ferramenta para conseguir utilizar ela. Então, esta aqui foi uma maneira de resolver esse problema. Tá bom? Eu queria agradecer, muito obrigado por terem me acompanhado. Espero que vocês consigam assistir as outras aulas. Tentem assistir essa semana, se preparem e boa sorte para o concurso, para todo mundo que vai fazer. Até a próxima. Boa noite.